Bom dia, prezados irmãos e irmãs, amigos e amigas da Igreja Central Evangélica Armênia de São Paulo. O título da nossa mensagem hoje é A Essência da Vida Cristã. E o texto bíblico que usaremos para a nossa reflexão está em Colossenses, capítulo 3, versículos 12 a 17. Assim diz a palavra de Deus. Visto que Deus os escolheu para ser seu povo santo e amado, revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembrem-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Acima de tudo, revistam-se do amor que une todos nós em perfeita harmonia. Permitam que a paz de Cristo governe o seu coração, pois, como membros do mesmo corpo, vocês são chamados a viver em paz. E sejam sempre agradecidos. Que a mensagem a respeito de Cristo, em toda a sua riqueza, preencha a vida de vocês. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais com o coração agradecido. E tudo o que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus, o Pai, por meio dele. Oremos. Santo Deus, nosso Pai, pedimos humildemente que o teu Santo Espírito esteja agora nos iluminando para compreendermos o significado deste texto que nós lemos e que possamos aplicar estes ensinos em nossa vida diária. Nós te pedimos agradecidos com o perdão dos nossos pecados, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Há alguns dias, na revista eletrônica Fronteiras do Pensamento, li uma entrevista muito interessante com o francês Edgar Morin, um dos filósofos contemporâneos mais importantes, que tem vários livros escritos e com contribuições importantes na área do estudo das ciências e na área da educação. Hoje, Morin, com 98 anos de idade, faz uma análise muito interessante sobre o impacto da pandemia na nossa visão de vida, no comportamento humano e sobre como o ser humano tem reagido a esta calamidade pública. Morin afirma que as certezas são uma ilusão. E, com relação a isso, hoje nós vivemos numa era tecnológica em que nós tendemos a idolatrar a ciência. Várias pessoas têm dito que a pandemia agora nos mostra que a ciência tem que ocupar o topo em termos de visão de vida. Na realidade, Edgar Morin nos alerta quanto ao perigo de nós encararmos a ciência como uma fonte de verdades absolutas. A ciência, recorda Morin, é o resultado do debate contínuo e da evolução das ideias. E o ser humano precisa compreender que as verdades absolutas praticamente não existem. O que nós temos são, na verdade, visões da realidade e que são, de certa maneira, condicionadas pela nossa cultura e pelo momento de vida que estamos vivendo. Com essas considerações,
Morin nos adverte quanto à questão da absolutização de certas verdades, quanto à nossa tendência de fugirmos das incertezas, e ele faz uma afirmação que eu quero chamar a atenção de você neste momento. Morin diz que o que nós devemos agora atentar é o surgimento de uma tendência que nós observamos no ser humano hoje, que é o despertar de qualidades como o amor, a amizade, a comunhão, a solidariedade. Estas qualidades é que devem se constituir em certezas nas nossas vidas. Eu apreciei muito essa observação do filósofo, porque nós, especialmente numa era de medo, numa era de incertezas, em que nós não sabemos o que será de nós amanhã, nós temos a tendência de inverter os valores. Nós colocamos, muitas vezes, algumas verdades que consideramos absolutas acima da importância das relações sociais. E nós somos seres sociais. Nós vivemos dos nossos relacionamentos. E nós percebemos isso especialmente nesses dias de pandemia, em que os nossos relacionamentos passaram a ser praticamente restritos ao ambiente virtual. Nós percebemos o quanto nós sofremos com isso. Edgar Morin procura ressaltar essa verdade de que as relações são o mais importante da vida. Elas devem ser o nosso foco. E as verdades não são os dogmas, muitas vezes inquestionáveis, da ciência ou dos cientistas, mas as grandes verdades são as qualidades humanas que nos tornam verdadeiramente seres relacionais. E essas qualidades humanas são o tema central de várias passagens bíblicas. O próprio Jesus Cristo deu muita ênfase ao desenvolvimento dessas qualidades, por exemplo, no famoso Sermão da Montanha. Portanto, a essência da vida cristã consiste em nós cultivarmos e valorizarmos estas qualidades. A essência da vida cristã consiste em praticarmos diariamente as virtudes cristãs. E como nós podemos colocar em prática estas virtudes? O apóstolo Paulo, na sua carta aos Colossenses, fala de alguns passos que nós podemos tomar para que estas qualidades sejam transparentes em nosso viver diário. E a primeira atitude, o primeiro passo do qual o apóstolo Paulo fala, é nós termos consciência da nossa identidade. Ele diz aqui no versículo 12 do capítulo 3 de Colossenses: visto que Deus os escolheu para ser seu povo santo e amado, e aí ele continua. Mas ele começa o argumento dele dizendo assim: considerem em primeiro lugar que vocês são o povo santo e amado de Deus. Considerem como a base
do comportamento de vocês, a base da visão de vocês, que vocês foram escolhidos para serem o povo santo e amado de Deus. Vamos parar um pouco para analisar essa afirmação do apóstolo Paulo. Ele diz que nós fomos escolhidos. E muitos teólogos, ao longo da história da igreja, se debateram em relação ao significado deste termo, escolhidos, escolha, eleição. Afinal de contas, de que maneira nós fomos escolhidos? Por que nós fomos escolhidos? Como assim eu fui escolhido e outro não? Na verdade, nós precisamos nos lembrar de que o Novo Testamento foi escrito em grego. E a língua grega é muito rica em significados, em sentidos. Uma mesma palavra pode ter vários sentidos diferentes e complementares. A palavra eleição ou escolha na língua grega tem o significado, entre outras coisas, de vocação. Ou seja, quando a Bíblia diz que nós fomos eleitos, o que ela quer dizer fundamentalmente é que você e eu, como seres humanos, fomos vocacionados para uma missão. Você, querido amigo, amiga que está ouvindo hoje esta mensagem, saiba, tenha consciência do quanto você é importante para o seu Criador. Você e eu fomos vocacionados por Deus, ou seja, Ele nos chamou para desempenharmos um serviço. Na verdade, considerando que, lá no livro de Gênesis, Deus diz que todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e Deus é um Deus de vocação, isso implica que todo ser humano, na realidade, foi a princípio vocacionado por Deus. O grande problema é que a imensa maioria, provavelmente, das pessoas não tem essa consciência. Essa consciência é o Espírito Santo que produz no coração das pessoas que são abertas à graça de Deus. Então, se você é uma pessoa que tem o coração aberto à graça de Deus, se você permite que Deus atue na sua vida, você vai perceber que Deus vocacionou você. E Ele escolheu você para fazer parte de um povo que é santo e amado. Então, a primeira atitude para nós sermos cristãos na essência da palavra é nós termos consciência de que nós fomos escolhidos, vocacionados por Deus, e que nós fazemos parte de um povo que não é um povo qualquer, é um povo santo e amado, um povo que tem uma importância especial para o Criador. Você está aqui neste mundo para desempenhar uma missão que só você e mais ninguém poderá cumprir. Você já parou para pensar nisso? A missão que você tem, só você pode desempenhar. Mais ninguém. Porque só você vive dentro de um contexto de vida em que você poderá colocar em prática os talentos que Deus colocou
à sua disposição. Então, esta é a primeira atitude. A segunda atitude é a conexão com o amor de Deus. Conexão é um dos elementos indispensáveis para a nossa vida espiritual. Eu já tive oportunidade de falar isto numa outra mensagem. Um importante estudioso da psicologia da religião coloca que a espiritualidade é constituída de 3 Cs: conexão, compaixão e contribuição. Esta conexão com Deus é essencial para que nós possamos viver a vida cristã. O apóstolo Paulo, prosseguindo aqui na sua mensagem aos Colossenses, diz o seguinte: revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Meu querido amigo e amiga, o que mais falta hoje na nossa sociedade é esse tipo de atitude. Hoje, as pessoas estão com 2 pedras nas mãos. Hoje, as pessoas estão cada vez mais polarizadas na área da política, na área da religião, até na área científica. As pessoas estão com os nervos à flor da pele. Famílias estão presenciando brigas, divisões, por causa de opiniões políticas principalmente. Nós estamos nos afastando da nossa verdadeira essência. O apóstolo Paulo aqui chama a nossa atenção para que nós possamos viver uma vida cristã de fato. Uma vida que seja marcada pela tolerância, pelo perdão, pela gentileza, pela mansidão, pela bondade. Como o nosso mundo seria melhor se estas qualidades estivessem mais presentes. Por isso que Edgar Morin diz que são estas as verdadeiras realidades sobre as quais nós devemos basear a nossa vida. As pessoas estão se degladiando por causa de teorias políticas, científicas. Estão se esquecendo do essencial, que são as relações humanas fraternas. Nós dissemos aqui que a conexão com Deus é essencial para que nós possamos colocar em prática estas virtudes. Por quê? Aqui vem um grande ensinamento bíblico. A Bíblia diz que nós, seres humanos, não temos a capacidade de colocar em prática estas qualidades somente com o nosso esforço próprio. Ou seja, eu, Roy, pastor, por mais que eu me esforce, se eu fizer isto sozinho, sem depender do poder de Deus na minha vida, eu jamais conseguirei colocar em prática estas virtudes enunciadas pelo apóstolo Paulo. É o Espírito Santo
em mim, que me dará o poder para todos os dias, de maneira crescente, poder viver a bondade, poder demonstrar compaixão, poder ser tolerante com a minha esposa, com os meus familiares, com os meus colegas de trabalho, com os meus filhos. Nós precisamos ser mais tolerantes. Mas esse poder para sermos bondosos, compassivos, gentis, esse poder não vem de nós. Esse poder vem da graça de Deus. E nós precisamos estar conectados a esta graça. Nós precisamos pedir diariamente a Deus, por meio de Jesus Cristo, que nos capacite a viver esta bondade, a demonstrar esta compaixão para com o nosso semelhante, a perdoar uns aos outros. Quantas vezes nós cristãos oramos o Pai Nosso, perdoa os nossos pecados, nós dizemos a Deus, assim como nós temos perdoado os nossos semelhantes, nós pedimos o perdão de Deus, mas nós temos muita dificuldade de perdoar as ofensas dos nossos semelhantes. Porque o perdão é uma atitude sobrenatural. A nossa natureza humana é vingativa. Nós somos seres vingativos por natureza. Por isso nós precisamos da graça de Deus em nós. E esta graça será operante à medida que nós permitirmos que Cristo viva em nossos corações. Eu quero lhe fazer uma pergunta e responda com toda a sinceridade a você mesmo. Cristo é uma realidade na sua vida? Cristo está presente de uma maneira viva, eficaz no seu coração? Você tem ouvido a voz do Senhor, procurando ensiná-lo, procurando dizer a você, olha, seja mais tolerante. Eu sei que você está passando por dificuldades, mas perdoe a ofensa daquele seu colega de trabalho que gritou com você, ou falou alguma palavra que não caiu bem. Seja uma pessoa mais compassiva, misericordiosa. Esta é a voz de Cristo nos nossos corações. Mas às vezes, a nossa mente está sintonizada nas coisas ruins que nós presenciamos todos os dias. E nós não conseguimos ouvir a voz do Senhor Jesus nos nossos corações. Então aproveite este momento em que o Espírito Santo está conversando com você e está pedindo a você, está pedindo a mim, para que possamos nos conectar mais com Deus e permitir que estas virtudes sejam realidades nas nossas vidas. Lembrem-se que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Deus nos perdoou em Cristo. Todos os nossos pecados já foram perdoados. E
Todos os dias, inevitavelmente, nós vamos errar. Hoje, nós ainda vamos errar. Amanhã você e eu vamos errar. Claro, nós não vamos querer errar de propósito, mas nós vamos errar. Nós vamos machucar, às vezes, pessoas que nós amamos. Mas Deus já nos perdoou em Cristo. Deus não fica levando em consideração os nossos erros. Ele sabe que nós somos pessoas falhas. Porém, Ele pede para que você e eu tenhamos consciência, para perdoar uns aos outros. Você, esposa, que está magoada com seu marido, converse com ele, faça uma oração com ele e perdoe o seu marido. Marido, se esta for a sua condição com a sua esposa, faça uma oração com ela, perdoe a sua esposa, converse com seus filhos, perdoe os seus filhos, converse com seus amigos, com aquele amigo que você tinha em consideração, mas com o qual você deixou de conversar porque houve algum mal-entendido. Perdoe este seu amigo. Ele errou, assim como você também já deve ter errado. Acima de tudo, vejam que versículo maravilhoso. Acima de tudo, revistam-se do amor que une todos nós em perfeita harmonia. O amor é um elo que junta todas as virtudes e permite que elas sejam cada vez mais abundantes nas nossas vidas. Cristo nos chamou para amar. Cristo nos chamou para fazer transparecer em nossas atitudes o mesmo amor que Deus sente para com cada um de nós. Diz Paulo que o amor une todos nós em perfeita harmonia. Nós estamos conectados uns com os outros. Esta percepção de conectividade, de conexão com Deus e uns com os outros é essencial para nós amadurecermos. Para que esta conexão seja possível, nós precisamos avançar no quesito amor. Mas o que é o amor? Certa vez eu li um artigo de um cronista que escreveu que o amor é uma utopia, que se a gente aprendesse a pelo menos respeitar uns aos outros, isso já seria um grande passo nas nossas vidas. Concordo com ele. De fato, a nossa palavra, o uso da palavra amor, acabou ficando banalizado, de tal forma que nós transformamos o amor em um sentimento. Mas o amor do qual a Bíblia fala não é um sentimento. Eu não consigo sentir amor, muitas vezes, pelas pessoas. Dependendo do meu estado emocional, do grau de cansaço, eu não conseguirei sentir amor por quase ninguém. O amor é uma atitude. Atitude. O amor permite que você deseje o melhor para o seu semelhante.
perdão. Procure viver praticando o amor, desejando o melhor para todas as pessoas. E o melhor para as pessoas é que elas possam conhecer a graça de Deus revelada em Jesus Cristo. O amor tornará possível uma vida espiritual cada vez mais abundante. A seguir, o apóstolo Paulo escreve que a paz de Cristo deve governar o nosso coração. As pessoas hoje estão mergulhadas em conflitos. O melhor remédio contra o conflito é a paz de Cristo. Aquele sentimento, aquela convicção de que Deus nos aceita apesar de todas as nossas falhas. Esta paz traz saúde física e mental nas nossas vidas. Que nós possamos nos aprofundar neste sentimento de paz que Deus derrama sobre os nossos corações. E, finalmente, uma terceira atitude para que nós possamos ser cristãos na essência da palavra é a comunhão com Deus e com sua palavra. Veja que a mensagem a respeito de Cristo em toda a sua riqueza preencha a vida de vocês. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Nós precisamos de sabedoria. No mundo de hoje, nós temos muito conhecimento. Nós temos um grande conhecimento. Conhecimento de filosofia, conhecimento de psicologia, conhecimento técnico, científico. Mas esse conhecimento não nos tem ajudado em muita coisa. Porque nós carecemos de sabedoria. A sabedoria é mais do que o conhecimento. A sabedoria nos ajuda a aplicar o conhecimento para o bem comum. A sabedoria nos ajuda a crescer como pessoas. E para sermos sábios, precisamos permitir que a palavra de Deus frutifique em nossas vidas. Para isso, precisamos dedicar um tempo, todos os dias, para lermos algum trecho da palavra de Deus. Leia a Bíblia todos os dias. Se você estiver muito atribulado, muito atarefado, leia alguns versículos, mas não deixe de ler a palavra de Deus. É ela que alimenta o seu coração e permitirá que você possa agir com sabedoria, não só com relação a você mesmo, mas com relação às pessoas que convivem com você. Você toma café da manhã todo dia, provavelmente você almoça, você janta todo dia, você toma 3 refeições diárias para que o seu corpo não desfaleça. Procure agir da mesma forma com a Bíblia. Se você não ler a Bíblia diariamente, o seu espírito se enfraquecerá. Você se tornará uma pessoa amargurada, uma pessoa, desculpe a expressão, uma pessoa tola. Você vai agir de maneira destrutiva com você mesmo e com as pessoas que você conhece. Então, por favor, medite na palavra de Deus todos os dias. Peço, exorto, insto você, como pastor, que pegue a sua Bíblia, debruce-se sobre a palavra de Deus. Não adianta deixar a Bíblia aberta como um objeto de decoração na sua casa.
A Bíblia, se não for lida, ela é simplesmente um livro como qualquer outro. Ela não vai espantar o azar, não vai espantar as doenças. Mas se você ler todos os dias, se você louvar a Deus, se você orar a Deus, a palavra de Deus realmente fará toda a diferença no seu coração. E você será diferente. Você vai fazer diferença na vida das pessoas. As pessoas vão olhar para você e vão ter prazer em estar com você. Porque você vai ser um espelho refletindo a graça de Deus na vida das pessoas. Se todos nós fizermos a nossa parte, nós vamos ajudar a mudar esta sociedade. E o apóstolo Paulo aqui chama atenção para a gratidão. Sejamos gratos a Deus. Agradeça a Deus pelo dom da vida. Recentemente eu li a história de um italiano que, quando recebeu alta do hospital, devido ao coronavírus, ele estava internado, ele recebeu a conta do aparelho de ventilação mecânica que ele teve que usar por um dia. Ele começou a chorar. E o médico lhe disse: olha, não precisa chorar, se você não tiver condições de pagar, a gente vê o que faz. E esta pessoa, o paciente, respondeu: eu não estou chorando por causa da conta. Eu consigo pagar este valor. Eu estou chorando porque todos os dias da minha vida eu tenho respirado o ar que Deus me deu e Ele nunca cobrou por isso. Sejamos agradecidos. Reconheçamos que tudo que nós temos é porque Deus, em seu infinito amor, nos tem concedido abundantemente, sem exigir nada em troca. Meu querido amigo, amiga, que possamos colocar em prática este tipo de cristianismo. Sejamos pessoas melhores. Que nós possamos ter consciência de que nós somos um povo santo e amado por Deus. Que possamos viver uma vida de conexão com o amor de Deus, permitindo que o Espírito Santo flua através de cada um de nós. Sejamos pessoas tolerantes, amáveis, bondosas, gentis. Perdoemos uns aos outros e que possamos nos alimentar diariamente da palavra de Deus, orando, lendo a Bíblia e, principalmente, agradecendo a Deus por todas as suas ricas bênçãos nas nossas vidas. Que Deus nos abençoe e que Ele possa conceder a você uma vida frutífera, uma vida que realmente faça a diferença onde você estiver. Uma excelente semana para você. Vamos orar. Santo Deus, nosso Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Que possamos, querido Deus, viver estas virtudes e sermos cristãos cada vez melhores. Nós te agradecemos por tudo, por todas as bênçãos que Tu tens nos concedido diariamente. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é que nós oramos. Amém. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo
sejam com todos vocês, agora e por toda a eternidade. Amém.